Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus. E hoje o tema é uma bênção, né, como sempre é. Hoje o tema é um tema que o Senhor colocou no meu coração para pregar na igreja. Eu sempre tento, quando eu tenho esses desafios, meus pastores, e o Senhor me lança esse desafio de levar a palavra, eu sempre fico ali, Senhor, o que eu vou pregar, meu Deus? O que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale? Porque eu não quero que venha de mim, mas eu quero que venha dele. Foi uma semana, né, eu ali pedindo ao Senhor um tema, uma palavra. O Senhor foi me dando conforme a semana esse tema que eu já tinha ele na minha mente, mas eu não sabia se era esse que o Senhor queria, porque eu já tenho vários temas na minha mente. Ao longo da semana, no culto da semana, de quarta-feira, Deus foi confirmando que era isso que ele queria falar. E no domingo, assim, Deus me usou e foi lindo. A presença de Deus foi algo, assim, real, né? Eu mal conseguia falar, de tanto que eu sentia a presença de Deus, eu só conseguia chorar. E depois o Espírito Santo tomou conta né, e me usou para pregar, porque é muito especial quando a gente sente a presença do Senhor, quando a gente sente que o Senhor tá ali, que o Senhor tá nos usando como instrumento. Então foi muito especial e a palavra assim veio muito de encontro ao meu coração. Eu acredito que de todos que estavam ali. E antes de eu ler a palavra, eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, umas 3 perguntas. Primeiro eu quero te perguntar, na primeira coisa que vier na sua cabeça, você fala, depois que eu fizer a pergunta. O que é a sua alegria? Ou melhor, o que te traz alegria? Ou quem é a sua alegria? Pensou? Geralmente quando a gente pensa na primeira palavra, a primeira coisa é aquilo que é a nossa alegria. E eu fiz essa pergunta para a igreja e eles responderam, mas eu não vou responder aqui a pergunta, porque eu quero que você se questione e se pergunte qual é o motivo, qual é a sua verdadeira alegria aqui na Terra. E aí a gente vai ler lá em João capítulo 15, que Jesus fala com seus discípulos. Ele aborda alguns assuntos, né, sobre ser a videira, entre outros, mas eu quero focar mais no versículo 11. Só que a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11 para a gente entender o contexto que Jesus está falando. Que diz assim, Jesus é a videira. E Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Por que eu comecei perguntando qual é o motivo da sua alegria? Porque hoje em dia a gente vê que as pessoas têm buscado a alegria, a felicidade, se sentir bem de diversas maneiras. E primeiro tópico dessa mensagem é buscando a alegria no lugar errado.
A gente vê a sociedade hoje em dia buscando a alegria em ter uma bela casa, ter um belo carro, em viajar, viagens. A gente vê as pessoas investindo em si, né, na sua vaidade, fazendo vários tipos de procedimentos de plásticas, investindo em si para que o exterior seja algo assim que desperte a admiração das pessoas e dela mesma. Só que o problema é que não tem como a gente começar a ser feliz por fora para essa felicidade entrar, para essa alegria entrar. Ela é de dentro para fora. Então, o que acontece? Hoje o mundo, a sociedade, tem sido uma sociedade individualista. É uma sociedade que tem buscado a sua alegria acima de tudo e acima de todos. Se a pessoa estiver alegre e o outro estiver triste, o que importa é que ela está alegre. Você vê hoje que o amor de muita gente se esfria, né? Porque as pessoas antigamente, elas tinham mais isso de acolher, de cuidar, de às vezes dar um prato de comida mesmo não tendo comida direito em casa. E hoje a gente vê completamente muito do oposto. A gente vê uma sociedade individualista, capitalista, que só busca em primeiro lugar o seu bem-estar. Porque o primeiro tópico é buscando a alegria no lugar errado. Porque a gente está buscando em tudo que não vai nos dar alegria verdadeira, alegria completa, como Jesus fala. Quando você coloca e busca a sua alegria em um carro, automaticamente você fica feliz, você fica alegre com aquele carro quando você fica ali um tempo usando ele, mas depois aquilo vira natural. E aí quando tem um lançamento de um carro melhor, mais bonito, você quer logo aquele outro carro. Sendo que às vezes você nem aproveitou aquele direito que você tem. A mesma coisa na casa. Às vezes você fica querendo uma casa e não te abençoa com uma casa. Você chega na casa de alguém, você já fica com um olhar de nossa, na minha casa não tem isso. E aí você começa a invejar a casa do seu irmão, porque a sua casa você começa a olhar e ver defeitos. Coisa que antes você estava agradecendo. Então, a gente tem essa dificuldade de contentamento. A gente consegue uma coisa e já está pensando em outra. A gente não consegue aproveitar aquilo que a gente sonhou há tempos, né? A gente já fica logo querendo a outra, ansiando a outra e assim sucessivamente. E a gente não consegue encontrar nas coisas e nas pessoas a alegria completa. Outro erro, quando a gente busca alegria no lugar errado, é não só buscar em bens materiais, em viagens, mas é em pessoas. Quantas pessoas você vê que elas ficam depositando nas outras, que as outras venham suprir a necessidade de fazê-la feliz? Quantos jovens casam esperando que o outro faça feliz? Quantas pessoas esperam que o amigo, a amiga venha fazer o outro feliz e não é assim? Lá em Jeremias, o Senhor diz, maldito o homem que confia no homem. Maldito é aquele que fica esperando do homem algo, porque o outro também é falho como eu sou. Se a gente ficar esperando do outro que ele nos faça feliz, que ele nos traga alegria, a gente vai se frustrar em algum momento porque ele vai errar e a gente também vai errar com ele. Então a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente deposita no outro a responsabilidade de trazer a alegria pra gente, a gente está errando, né? A gente está colocando a alegria, buscando a alegria no lugar errado. E não é isso que o Senhor na sua palavra nos orienta. A gente não deve buscar a nossa alegria no homem, assim como as outras pessoas não devem buscar alegria em nós, porque nós não iremos conseguir em todo momento alegrar as pessoas. Jesus, ele é o melhor que veio aqui na face da terra e ainda assim nem todos se alegraram com a vinda dele, né? Então, se Jesus, aquele que é o amor em pessoa, que é o melhor ser, não conseguiu alegrar todos quando ele veio, como é que eu e você vamos conseguir? Como é que as pessoas vão conseguir fazer isso por nós? Não vão. Então a gente tem que parar de buscar alegria no lugar errado. Para
porque enquanto você estiver buscando a alegria no lugar errado, você nunca vai ser feliz de verdade. Como Jesus disse, você nunca vai ter a alegria completa, porque Jesus diz ali para os seus discípulos que só estando unido com Ele, a alegria dele estaria nos seus discípulos. E assim como Jesus fala para os seus discípulos, ele fala para a gente hoje que só estando unido no Senhor, unido com Jesus, que a alegria dele vai vir sobre nós. E a nossa alegria será completa. Ele não disse que a nossa alegria vai ser um pouco ou pela metade, mas vai ser completa. Completa. A gente tem que entender que nos dias mais difíceis não vai ser a casa, não vai ser o carro, não vai ser muitas das vezes a pessoa que você vive que vai enxugar as tuas lágrimas, que vai te consolar, mas sim o Senhor que vai fazer isso. É o Senhor que vai trazer uma paz, uma alegria que excede todo o entendimento e que às vezes você nem entende o porquê que você está feliz, sendo que está um caos na sua volta. É porque você tem a presença do Senhor na sua vida. Amém? A gente entra no segundo tópico, que é: com Jesus a nossa alegria está garantida. Gente, ter Jesus é ter tudo. Ter Jesus é ter a alegria completa, sim. É claro que a gente vai ter momentos que a gente vai ficar triste, que a gente vai ficar preocupado, só que esses momentos ele não vai consumir a gente. Esses momentos eles não vão nos derrubar de uma forma que a gente não levante mais, entende? Então, o que acontece? A gente tem que ver que com Jesus a gente vai ter alegria completa, porque Ele nos promete isso. Ele prometeu aos seus discípulos e Ele nos promete isso hoje, que a alegria nele vai ser uma alegria completa. Então, quando você busca, quando você está unido com Jesus e você busca a sua alegria nele, não adianta o que vier, você sempre vai estar alegre. Você vai ter momentos de tristeza, mas daqui a pouco, em questão assim de pouco tempo, quando você orar, quando você entregar nas mãos do Senhor, a alegria dele vai vir sobre você, porque é algo sobrenatural. Quem serve ao Senhor sabe que é algo sobrenatural. A gente passa por luta, a gente passa por perseguição do diabo, a gente passa por muitas coisas, mas a gente não desiste porque a alegria do Senhor vem sobre nós. A paz que excede todo entendimento que a palavra nos diz, que nos dá, ela vem sobre nós. Então tudo muda, é diferente, não é a mesma coisa quando estamos no mundo. No mundo a gente se deixa levar por tudo aquilo que nos entristece. E o que acontece? Com Jesus a nossa alegria está garantida, mas muitas das vezes a gente está na igreja, mas a gente não tem essa alegria completa, essa alegria garantida que Jesus nos promete. Por quê? Porque o diabo, ele sempre coloca distração para que você não foque aonde você tem que focar, que é Jesus, que é a nossa alegria. O diabo, ele vai usar todo tipo de distração para tirar o foco de você. Ele vai usar a distração do seu trabalho, ele vai usar a distração das circunstâncias, ele vai usar a distração de coisas que você tem que fazer em casa, de tudo. Tudo ele vai usar como distração para que você não foque em Jesus, para que você não foque na preciosidade que é ter a presença do Senhor na sua vida. Então o diabo ele sempre vai querer tirar o seu foco de Jesus, porque ele sabe que quando você está focado em Jesus, a sua alegria vai ser completa. Que pode vir um vento, pode vir um mar revolto, você pode até balançar, mas você não vai cair, você não vai ficar prostrado, porque o teu foco vai estar no Senhor. A palavra do Senhor diz para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então é quando a gente está passando por luta, por dificuldade, que a alegria do Senhor vem sobre nós, que Ele faz com que essas lutas, essas perseguições nos façam mais maduros, mais inteligentes, mais fortes, mais sábios diante dEle, diante da sociedade, diante de tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Então, cuidado com a distração. O diabo ele sempre vai usar a distração, até mesmo usando pessoas para te fazer convites, para te tirar o foco. Ele vai sempre usar algo para te distrair. E hoje em dia a gente vê que tem distração de tudo quanto é lado. A gente está rodeado de muitas coisas, de muitos estímulos, muita coisa para tirar a nossa atenção do Senhor, para pegar o tempo do Senhor e usar em outra coisa. Então, cuidado com a distração, porque a distração ela pode te afastar do Senhor e principalmente
tirar o seu foco de Jesus e da alegria que é completa somente em Jesus. Então, foque em Jesus, porque nele a sua alegria vai ser completa. Eu quero que você pare para pensar quantas vezes a gente vê pessoas lá fora do mundo que tem muitas coisas, né? Que tem muitos bens materiais, que tem ótimas profissões, que, enfim, tem uma vida assim que a gente olha e fala, nossa, que vida bem estruturada, né? De boas coisas que conseguiu, que lutou, que isso, que aquilo. Só que muitas das vezes é uma pessoa que ela não consegue ser feliz, que ela não consegue encontrar a alegria verdadeira. Por quê? Porque ela não está na alegria completa, ela não está buscando a alegria em quem ela tem que buscar, que é no Senhor. Então não adianta ter carro, não adianta ter casa, não adianta ter a melhor profissão, não adianta ter o melhor do que essa terra pode te dar se você não tiver Jesus, porque a sua alegria vai ser uma alegria passageira. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste, uma hora você está assim, outra hora você está assado, e você nunca está alegre de verdade, você nunca está satisfeito, né? Porque você sempre quer mais, você sempre busca a sua alegria no lugar errado. Então você nunca vai conseguir se contentar, porque você está buscando um lugar errado. Você não está unido com Jesus e automaticamente a alegria dele não vai estar em você, porque você precisa estar unido com Jesus. Se você ainda não serve ao Senhor e você não entende porque você tem tudo, mas ao mesmo tempo você sente que não tem nada, que está tudo te sufocando, é porque a sua verdadeira alegria não está nas coisas, não está nas pessoas. Você tem que buscar no Senhor. Então não adianta ficar nesse ciclo vicioso, porque acaba sendo um ciclo que você fica rodando, mas você nunca está satisfeito, porque você realmente está buscando aonde ninguém vai poder te dar alegria completa. E eu posso te garantir que nada do que você for buscar você vai conseguir achar de verdade, você vai conseguir ter essa alegria, esse contentamento, porque nada vai conseguir ocupar aquele lugar que o Senhor fez para ocupar, que é o lugar dele. O Senhor nos criou, ele nos criou à imagem e semelhança dele. Nós somos criaturas adoradoras e nós somos voltados para adorar o Senhor. O problema é que as pessoas estão sempre procurando alegria onde não vão achar alegria. Então fica sempre aquele vazio, e o Senhor nos criou para ser adoradores para adorar Ele. Então você sempre vai buscar e nunca vai conseguir estar alegre de verdade, porque o Senhor não está na sua vida, então como você vai ter? Essas coisas são tudo passageira, né? Essas coisas não vão te alegrar como só o Senhor pode te alegrar. Então, se você não serve ao Senhor, eu te convido, dá uma chance para o Senhor. Dá uma chance para o Senhor entrar na sua vida. Não é só conversar, orar de vez em quando, mas é ir à igreja, vai à igreja, né? O que vai te custar ir na igreja? Não vai te custar nada. Vai na igreja, visita, fala com o Senhor. Senhor, hoje eu vou, eu quero saber como é que é isso. Faz prova de querer conhecer, de querer saber como é que é. Se você não tá vendo que na sua vida algo não tá bem, se você não tá bem, procure o Senhor, que eu tenho certeza que você vai viver coisas sobrenaturais. Você vai viver a alegria que só Ele pode te dar, que nada nesse mundo vai poder te dar. Só Ele pode te dar. É por isso que a gente olha os cristãos e a gente pensa assim, nossa, como é que a pessoa consegue? Às vezes a pessoa passa por um luto terrível, às vezes a pessoa passa por várias coisas ao mesmo tempo, mas ela continua de pé. Por quê? Né? Por quê? Porque tem a alegria do Senhor, tem o Consolador, que é o Espírito Santo. A gente passa por muitas lutas, mas a gente não desiste, porque a gente tem aquele que consola a gente. A gente tem aquele que traz a paz que excede todo entendimento. A gente tem aquele que nos alegra. A gente acaba tendo um posicionamento diferente, porque o Espírito Santo, ele traz a paz sobre nós. Ainda que a situação esteja um caos, esteja completamente terrível, o Senhor sempre vai ser a nossa alegria, porque quando a gente deposita a nossa alegria nele, não importa o que está acontecendo à nossa volta, é nele que a gente sempre vai buscar alegria. Então eu te convido a conhecer essa alegria que só Jesus pode te dar, que nada nesse mundo pode te dar, só Jesus. Amém? E a gente chega no último tópico, que é Jesus, o principal motivo da nossa alegria. Então, se você olha os cristãos e você fala, nossa, como eles são alegres, como, né?
como eles passam por coisas e ainda continuam ali firme, buscando ao Senhor, é porque Jesus é o nosso motivo da nossa alegria. Jesus, ele tem que ser o centro da nossa alegria. O Senhor fala na palavra que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus. Ou seja, quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, não importa o que acontecer, a gente vai estar bem, a gente vai ser bem cuidado pelo Senhor. Porque quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, automaticamente a alegria dele vai vir sobre nós, né? A paz que excede todo entendimento vai vir sobre nós. E automaticamente, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, você não coloca coisas ou pessoas. E automaticamente você não busca a sua alegria em coisas ou pessoas. Você vai buscar sempre a sua alegria, sempre em primeiro lugar, que é o Senhor. Então, que você possa colocar o Senhor em primeiro lugar, que você possa buscar a sua alegria no Senhor, porque só Ele é a garantia da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa alegria. E você que é cristão, não fique prostrado, não fique triste, não fique deixando que o diabo ele venha te cegar com as circunstâncias, com as coisas ruins, e você ande sendo aquele crente que quando alguém te pergunta se tá tudo bem, você, tá tudo péssimo. Você só conta coisa ruim, não. Você tem que passar pro mundo o que é servir ao Senhor, que ainda que tenha luta, tenha peleja, você tá feliz, você tá alegre, você tá conseguindo, que se você tá triste naquele momento, você vai ficar bem. A gente tem que influenciar as pessoas que não estão servindo ao Senhor a querer servir ao Senhor. E se a gente passa uma figura de cristãos tristes, de cristãos que só reclama, que só murmura, como que as pessoas vão querer servir ao Senhor? Sabe? Então que você possa parar de olhar somente para as lutas, porque eu tenho certeza que Deus te abençoa, eu tenho certeza que Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, Deus cuida de tudo. Só que você tem que parar de olhar só para as coisas ruins, você tem que olhar para o Senhor. Quando você olha para o Senhor, você olha para as promessas, você olha para os mínimos detalhes das coisas que Ele está fazendo. Uma coisa que eu contei no dia que eu preguei essa palavra foi que o Senhor mima a gente. O Senhor ele tem o prazer de cuidar, de nos alegrar, de nos fazer feliz, sabe? Eu estava um dia na rua e eu fui no Hortifruti e eu pensei em comprar algumas coisas e fui comprando e olhei para maçã e eu pensei, vou comprar maçã. Só que depois eu falei, não, vou deixar aí porque eu não tenho muito dinheiro aqui, então não vou levar a maçã. E aí isso foi numa segunda-feira e quando foi na quinta-feira, um dos meus pacientes me levou maçã. Ele poderia ter levado qualquer outra coisa, mas ele levou maçã. Então, assim, o Senhor, ele faz isso, ele usa as pessoas para nos abençoar. A mesma coisa foi minha mãe. Minha mãe falou numa segunda-feira, tudo isso foi na segunda-feira. Ela falou, tem um pote aqui em casa, ela falou, filha, eu vou comprar paçoca, marshmallow e Maria mole para botar aqui. E eu falei, amém, né? Comer é muito bom. E aí, quando foi na terça-feira, ela chegou em casa com Maria mole, que a minha tia tinha comprado, e deu um pouco de Maria mole para ela. E eu olhei para ela e eu falei, lembra o que você falou ontem? O que você ia comprar? E ela foi lembrando. E eu falei para ela, viu como é que Deus também te mima? Deus mima os seus filhos. Deus tem um prazer em alegrar o nosso coração, em dar o melhor pra gente. A própria palavra diz que se os homens são maus e sabem dar coisas boas para o seu filho, quem dirá o Senhor? Então, esse é o nosso Deus, é o Deus que está pronto a nos abençoar, a nos ajudar, só que a gente tem que colocar Ele em primeiro lugar. A gente tem que parar de, muitas das vezes, ser hipócrita e querer que Deus faça somente as coisas do nosso jeito, porque não é assim. As coisas, há um determinado tempo para todas as coisas. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, então sempre vai ser melhor do que a nossa. E a gente tem que confrontar a nossa mente com a palavra do Senhor, para que a gente pare de querer tomar o controle e querer que Deus faça do nosso jeito, porque não vai dar certo do nosso jeito, sabe? Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente está batendo a cabeça e querendo que Deus faça exatamente do nosso jeito, e não é assim que Deus vai fazer. Então a gente precisa ter cuidado, tenha cuidado, coloque Deus em primeiro lugar. E outra coisa também que eu queria pontuar nisso é quanto tempo que a gente passa buscando ao Senhor, quanto tempo a gente passa servindo ao Senhor. E uma aula que eu estava assistindo de teologia, o professor falou, gente, vamos fazer uma conta aqui, e a gente fez uma conta
de quantas horas a gente tem por semana. E aí, fazendo essa conta, deu 168 horas por semana. E ele foi e falou, na minha igreja são tantas e tantas horas de culto. E aí eu fui fazer a conta na minha igreja, quantas horas de culto tinha, né? E mais ou menos dá umas 5 horas de culto entre a quarta e o domingo. E todos os cultos eu estou. E eu pensei, eu fui ver e era só 5 horas. De 168 eu passo 5 horas na igreja e 163 horas eu passo fazendo outras coisas. Claro que eu busco ao Senhor em casa, mas não é a mesma coisa estar na casa do Senhor e estar em casa. Em casa a gente tem vários estímulos, várias coisas. Só que na casa do Senhor a gente está separado completamente ali, para Ele. É o tempo só nosso e dele, sabe? Então é diferente. Muito triste porque eu falei, meu Deus, eu dou pouquíssimo tempo pro Senhor. E a gente, enquanto cristãos, muitas das vezes não se confronta dessa forma. A gente acha que ir uma vez na casa do Senhor já tá bom demais, né? A gente, quando tá próximo de acabar a hora do culto, a gente fica ali desesperado contando logo, e se passar a gente já sai reclamando que passou do horário. A gente muitas das vezes age com hipocrisia de querer que tudo seja do nosso jeito, da nossa forma. E desse jeito, muitas das vezes a gente tem atitudes que desagradam, que entristecem o coração do Senhor. Eu quero te dizer nesse vídeo, tome cuidado para que as outras coisas do mundo não tomem o lugar do Senhor. Que as outras coisas do mundo não sejam onde você vai buscar a sua verdadeira alegria, porque é só no Senhor que você pode buscar a sua alegria. Não adianta, você vai ficar rodando em círculos. A gente vê pessoas que muitas das vezes elas estão vivendo a mesma vida anos e anos e anos e não progride porque elas estão num ciclo. Não adianta, se você não se reposicionar diante do Senhor, não ser obediente, não andar em santidade, não se submeter ao Senhor, não adianta. Deus não vai fazer as coisas. Deus não vai negligenciar para nos agradar. Deus é justiça. Deus é correto, sabe? Então a gente tem que se adequar a Ele, não o Senhor se adequar a nós. Então que você tenha esse cuidado, que você busque a sua alegria no Senhor, porque somente nele você vai encontrar a verdadeira alegria, a alegria completa, que só Ele pode te dar, mais nada. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você, eu espero que essa palavra venha entrar no seu coração, na sua mente, que me emociona essa palavra, porque é muito forte. E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir o vídeo. E compartilhar aí para as outras pessoas também verem essa palavra que o Senhor com certeza irá falar com elas também. Amém? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!